Criança não namora, mas adolescente sim. Esses namoram de verdade. É interessante porque muitas vezes a gente vê os pais, brincarem com esse namoro de mentirinha da criança, mas quando essa criança se torna adolescente, muitas vezes se torna difícil ainda para alguns deles lidar com esse tipo de situação. Foi o que aconteceu com a cliente minha. Ela até se achava uma mãe bastante liberal, brincava bastante com a filha, dizia que ela tinha um namorado aqui, um namorado acolá, mas quando a sua filha chegou na idade de namorar e disse: "Mãe, eu estou namorando", a casa caiu. Quando ela veio me contar os sentimentos que ela teve, ou seja, ela tinha ciúme, ela tinha insegurança, porque ela ficava sem saber o que eu devo permitir. Será que a minha filha ela está preparada para isso? Será que 14 anos é a melhor idade para ela começar a namorar? Será que a minha filha sabe como lidar com a prevenção? E se esse garoto seduzi-la, será que ela vai saber dizer não? Será que vai acontecer a primeira vez? Era uma profusão de sentimentos que acabou minando a relação delas. E quando ela veio me procurar, que ela me colocou tudo isso, eu falei para ela: olha, você foi vítima, não é, daquilo que aquele ditado diz, que assim, o medo é um excelente companheiro, mas ele é um péssimo conselheiro. E o medo tomou conta dessa relação dela. E por medo, ela não conseguia conversar com a filha. Ela não conseguia saber quem que era de fato a sua filha e o que ela pensava a respeito disso tudo. E se deixou levar numa relação que acabou criando uma barreira entre elas, porque ela não conseguia estabelecer essa comunicação. Adolescente namora. Adolescente, quando chega por volta dos seus 14, 15 anos, seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, enfim, eles vão se apaixonar. Porque nesse momento, os hormônios que estão circulando no corpo desse jovem ou dessa jovem já faz com que eles olhem para o outro agora com um olhar de desejo sexual mesmo. Então nós precisamos, como pai e mãe, nos prepararmos para essa realidade, de entender que quando chega na adolescência, os nossos filhos sentem desejo sexual, os nossos filhos se apaixonam, os nossos filhos vão querer estar junto com outra pessoa. E se a gente não estabelecer limites, se a gente não estabelecer um diálogo, se a gente não estabelecer uma forma de convivência, vai complicar mesmo essa relação entre pais, mães e seus filhos. A minha sugestão para essa minha cliente, e se você por um acaso estiver vivendo uma situação também como essa, é que converse com a sua filha, com seu filho. Abra o seu coração. Coloque para ele, para ela, aquilo que você está sentindo. Quais são os seus medos? Quais são os seus questionamentos? O que você gostaria de saber sobre eles? O que eles pensam? Principalmente, como eles estão se sentindo diante dessa nova situação. Estabelecer e negociar, juntos, uma nova forma de convivência, novas regras, os limites que são necessários, de acordo com os valores e de acordo com a rotina e com os costumes de cada família. É muito importante também que a gente fale sobre sexualidade e prevenção. Se você ainda não levou a sua filha no ginecologista, por exemplo, esse aí é um bom momento para você levá-la. Se o seu filho nunca foi a um médico, um herbiatra, por exemplo, que é um médico de adolescente, ou um urologista, esse é um bom momento de fazer um controle. É muito importante que a gente esteja atento a todas essas coisas. E muito mais. São muitos tabus que eles trazem com eles. E se a gente puder ajudá-los, é perfeito.